Ficou muito massa. Fala, turma, tá começando agora mais uma live do podcast A Nova Era Cast. Vou convidar aqui Vanessa para entrar e vamos embora. Vanessa vai me dizendo como é que tá a qualidade aqui, se está me ouvindo bem, se está tudo certo. Troquei o celular agora, turma. Agora acredito. Voltamos! Troquei de celular. Deixei tudo aberto aqui para ver se agora vai. Me contem aí se está tudo bem com vocês. Fala, Sandrão, me conta como é que tá a qualidade, Sandro. Tá me ouvindo bem? Como é que tá? Boa noite, turma. Boa noite. As pessoas que são seguidores da Vanessa. E aí, parece que agora vai. Boa, João. Então agora vai. Parece que meu amigo Fernando tá de iPhone. A qualidade melhorou, meu amigo. Eu tô sentindo aí uma coisa diferenciada. Perfeito, tá ok. Então, deu tudo certo agora. Tô sentindo um pouco mais bronzeado. E vídeo iPhone. Show. Massa. Então, turma, sejam bem-vindos agora, essa noite de hoje, começando mais um podcast, a Nova Era Cast. E a convidada de hoje é Vanessa Catalini, advogada, que vai ajudar vocês hoje e vai trazer muito conhecimento para a gente hoje aqui sobre a área dela. E fiquem tranquilos para fazer perguntas, que no melhor momento eu vou caçar aqui as perguntas de vocês e volto a falar. Está sincronizado e ninguém falando por cima. Show. Então, estamos perfeitos. Estamos rodando bem agora, João. Então, fiquem livres para fazer perguntas, que eu vou chamar aqui as perguntas de vocês para a Vanessa responder. Vanessa? Se der problema, não peço para colocar iPhone. Não tem iPhone aqui, tá, pessoal? Que beleza. Android. Vanessa, sua mãe entrou aí agora na live, que massa. Oi, minha mãe. Gente, boa noite, a dona Conceição. Boa noite, César. Vanessa, já quero começar com essa pergunta. Se apresenta para a turma aí, me conta um pouco sobre você. Quem é Vanessa? Conta para a turma aí quem é Vanessa, enquanto que eu vou compartilhar. Para quem ouviu, está tendo a oportunidade de ouvir de novo. Gente, Vanessa é uma menina mulher, garota, de 29 anos, tá certo? Que está na vida dos sonhos, na profissão que queria, com a filha que tanto queria e que tem uma família maravilhosa. Tenho que ressaltar isso porque minha mãe está na live, né? Eu tenho que ressaltar o quanto a minha família é perfeita e maravilhosa. Perfeita nas suas imperfeições. Massa. Turma, nessa live de hoje, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que vocês mais estão precisando no momento. Por exemplo, quem estiver passando por um momento trabalhista na empresa ou está passando por uma situação de compra e venda de um produto e não sabe como proceder, fique à vontade para fazer as perguntas, porque eu sei que todo mundo tem um problema, só que às vezes você tem um problema, mas não sabe por onde começar a agir, por onde começar a resolver. Então aproveita esse momento, que claro, quem quiser aprofundar mais nisso, vai chamar a Vanessa depois no direct, no privado, até mesmo no WhatsApp dela, para vocês tirarem as dúvidas com mais profundidade. Beleza? Então, isso, pessoal. Depois eu vou deixar o meu zap aí com o Fernando. Oi? Me conta. Como é? Eu vou deixar o meu zap para você fixar. Massa. Coloca ele aí agora que eu já vou deixar fixado aqui. Deixa eu colocar aqui para ti. Para quem quiser entrar em contato com Vanessa, além do privado no Instagram, vai lá no direct, manda uma mensagem para ela. Direct ou então WhatsApp, pode chamar. A advogada de vocês responde sem problema nenhum. Fiquem à vontade. Vanessa, conta pra gente, por que tu escolheu direito? Por que tu escolheu advocacia? Por que tu escolheu ser advogado? Nando, o que eu posso te dizer é que desde pequena, eu nunca vou cansar de repetir, eu lembro até que na minha formatura, tem até dos meus destaques, fizeram uma entrevista comigo, eu respondi a mesma coisa e sempre respondo. Desde pequena, sempre quis me tornar advogada. Trabalhar com lei, sempre gostei de séries ou filmes que falavam ou remetiam algo sobre justiça. Isso sempre foi um sonho. E como eu falei, eu vivo um sonho hoje, um sonho realizado. Direito para mim foi a única escolha. Eu não tinha uma segunda opção, administração, biologia, história, não tinha. A minha única opção sempre foi direito. Então, isso é desde pequena. Acho que quando eu digo pequena, não estou falando 10 anos. Eu falo desde 7 anos de idade ou menos, que eu falo que eu sempre quis realmente ser advogada. Legal. Muito bom. Turma,
Eu quero saber de vocês. Quais perguntas que vocês já têm para a Vanessa aqui agora? Se quiser fazer qualquer pergunta sobre até ela mesma, sobre a profissão dela, eu vou puxar aqui vocês para a gente se aproximar mais, né? Tem 7 pessoas na live, cada um fizer uma pergunta, acredito que a gente vai conseguir guiar essa live da melhor forma. O João colocou aqui, ó, essa advogada é pressão. Maravilhoso. Legal. O João é um ótimo professor. Massa. Estudei com ele, hein? Ele sabe que desde a época do ensino médio, sempre falei e sempre quis direito, né? A gente estudou sempre juntos. Oi, Isa, boa noite. Vanessa, conta pra gente aqui, qual o maior erro hoje dos clientes, das pessoas que estão com um problema, né, às vezes na justiça, uma causa na justiça, e não sabe como proceder. Qual o maior erro que as pessoas hoje tomam ao procurar a justiça, ao procurar o seu direito? Qual o maior erro que as pessoas têm nesse momento? Eu vou fracionar um pouco essa tua pergunta, porque na realidade o erro é que muitas vezes as pessoas não buscam a justiça, elas buscam, como é que eu posso dizer, um amigo que fez direito, ela busca no Google, ela faz todo um arrodeio, né, todo um ciclo antes de chegar no advogado, para falar com o advogado. E às vezes eu não falo nem só advogado particular. As pessoas podem até buscar um defensor público, que é um advogado público. Então, até para chegar no defensor público, as pessoas não chegam. Então, o maior erro é isso, é não chegar, é não correr atrás, é ouvir, é procurar no Google e às vezes só chegar para o advogado quando está nos finalmente, ou então quando o problema virou um problemão, ou até mesmo quando não tem prazo e mais, né, para você entrar com ação na justiça. E é gravíssimo, porque se não tiver prazo, você pode até ter direito, mas o seu prazo expirou. E aí, como é que a gente vai te ajudar? É complicado. Então, o maior erro das pessoas é esse. O segundo erro, que eu poderia intitular, entre aspas, erro, é às vezes as pessoas procurarem, não é da minha alçada falar de outro colega de profissão, mas procurarem, às vezes, advogados que prometem resultados. No nosso estatuto de ética, a gente não pode prometer um resultado para ninguém. E eu já passei com isso com pessoas da família, que passou por 2 advogados que prometeram resultado. E eu falei, nessa circunstância, nessa condição, não era viável, né? E aconteceu que realmente o resultado não foi positivo, como a pessoa esperava, mas infelizmente teve que passar pela situação para ter a credibilidade, né? Do que eu havia dito. Então, às vezes as pessoas procuram um advogado que promete, que diz que com certeza vai ter êxito, não quer dizer que a gente entra com ação sabendo que vai ganhar ou que vai perder. A gente sabe que tem um êxito, que tem a lei, a gente sabe que existe a possibilidade e que, entre aspas, é um caso quase ganho. Mas quem julga não é a gente, quem julga é o juiz. E o juiz tem a própria cabeça dele, tem o próprio raciocínio, e às vezes tem entendimentos minoritários, majoritários, um juridiquês um pouquinho. Mas é isso, às vezes é contratar um advogado que promete uma coisa e quando chega na hora não é. Em vez de contratar um advogado que é verdadeiro, que fala como é que vai ser a ação e que cobra às vezes até um valor a mais e a pessoa não quer esse tipo de advogado, né? Então esse é um outro erro muito comum do cliente. Ou, às vezes, como eu te disse, nem procura um advogado porque não quer pagar. Mas nesses casos, gente, não deixe de procurar. Procurem a defensoria. Dinheiro não é motivo de você não correr atrás dos seus direitos. Muito bom. E aí, turma, o que é que vocês acharam dessa pergunta aqui de Vanessa? Já aconteceu algo parecido com vocês? Vocês já procuraram um advogado, ele prometeu que, de fato, iria resolver essa causa e, no fato, aconteceu todas as outras coisas diferentes do que foi prometido. Vanessa, o Tamires mandou uma pergunta aqui pra gente. Sobre o futuro, como você imagina a relação do direito do consumidor? Cada vez mais virtual. Na realidade, imagina a situação do direito todo cada vez mais virtual, gente. Você chega a noção, sabe uma das coisas que eu não faço pós atualmente, por opção, porque eu estou me dedicando à profissão de mãe. Eu quero... A minha filha tem 5 anos, então está na fase de eu moldar bastante ela, o pensamento, caráter, valores, então assim... Mas eu sempre estou fazendo curso de atualização. E hoje em dia a gente fala de herança digital. Sabe o que é herança digital? É você, por exemplo, no caso da Marília Mendonça, que faleceu, e tem um Instagram com vários seguidores. Nós sabemos que hoje os seguidores, queira que não, dá patrocínio, dá dinheiro. Então hoje a gente fala até de herança digital. Então não só com o consumidor, como todo o ramo do direito, eu vejo que sim, apesar de algumas pessoas dizerem que não, eu vejo que o direito em si tem muito futuro. Estão criando até advogado para virar robô. A questão da virtualização durante a pandemia, as audiências virtuais, a quantidade de processo que teve acelerado.
conta dessa virtualização é muito grande. Sem contar que quando se trata de consumo, não sei se vocês acompanham o meu perfil, mas deveriam acompanhar. Eu faço muitos posts referente a compras virtuais, compras online, como resolver, a questão do Pix, quem fez Pix errado, como resolver uma situação como essa. Então, assim, o direito consumidor ou qualquer outro direito tem muito espaço perante o futuro, principalmente nesse mundo globalizado e virtualizado. Muito bom, muito bom. Aqui tem outra pergunta de Isa Mendes Silva. Isa Mendes Silva. Além de acompanhar as dicas, como podemos estar por dentro dos nossos direitos? Opa, Isa, meu amor, antes de tudo, boa noite, minha querida, e obrigada pela pergunta. Você pode estar por dentro dos seus direitos acompanhando, obviamente, advogados ou surgindo dúvidas. No dia a dia a gente sempre tem dúvida. Então surgiu uma dúvida, aconteceu uma situação na faculdade, aconteceu uma situação em um restaurante, aconteceu uma situação em uma loja, como é que eu vou saber se eu tenho direito? Busque o seu advogado, que o advogado, nem tudo o advogado resolve entrando com ação na justiça. Às vezes é uma dica, às vezes é uma consultoria simples e prática de te responder. E tirando essa tua dúvida, caso não esteja em um post ou qualquer outro advogado numa rede social tenha compartilhado sobre aquilo, tu que decide, vou correr atrás do meu direito, entrar com uma ação, ou simplesmente vou ficar informado e se acontecer uma outra vez é que eu corro atrás. Então a dica é essa, surgiu alguma situação que você acredita ou acha que poderia ter direito, fale com um advogado, fale com um defensor, bem melhor do que pesquisar no Google, que ele vai te orientar. Massa, muito bom. Antes de eu passar para essa próxima pergunta que está aqui, que é, e a LGPD, eu quero fazer uma pergunta, Vanessa, que eu sempre penso sobre isso. Sobre os 10%, devemos pagar quando a gente vai para esses ambientes, esses restaurantes? Devemos pagar ou não? Não. Na realidade, não é questão de dever, né? Digamos assim, você não necessita pagar. Você paga se você quiser. Por lei, a gorjeta, né, que é o que vocês dão, que seria o 10%, né? Você não é obrigado a pagar. Agora, se você paga, ela vai direto para o garçom, né? A ideia é essa, não para o estabelecimento, mas ela é revertida para o garçom. Mas que você é obrigado, não é. E não pensem nisso e não se sintam intimidados. Às vezes as pessoas se sentem intimidadas porque tá lá, às vezes é um valor de R$3, R$5, R$10, aí fica pensando, poxa, se eu não pagar, né, que vão pensar de mim, que eu não tenho dinheiro, ou algo parecido. Então não se sintam incomodados. O direito é de vocês. Vocês estão pagando pelo consumo de vocês. Então vocês não são obrigados a pagar 10%. Mesmo que o garçom diga, esse aí é meu salário, não tem nada a ver com isso. Se o garçom chegar para você e dizer que esse aí, que é a gorjeta dos 10% é o salário dele, você vai pegar o meu cartãozinho e vai indicar a ele, porque eu vou dizer quais são os direitos trabalhistas dele. Porque com certeza ele não é para receber só os 10%. Eu observo que tem garçons que não recebem realmente. Eu já ouvi deles falarem. Mas... E a gente pegou e pagou diretamente na mão dele, para que ele não viesse, para que ele viesse a receber e não passasse que a empresa ficasse com o dinheiro que era direito dele, né? Sinceramente, eu sei, tenho conhecimento de alguns estabelecimentos que trabalham assim. Inclusive, já teve até um familiar que foi trabalhar em um restaurante assim. Mas é aquela coisa, no direito do trabalho, que eu tenho um pouco do conhecimento que eu tenho, a gente obviamente sabe, né? O garçom pode muito bem processar esse estabelecimento e simplesmente pedir todos os seus direitos trabalhistas, mesmo que digam ou que assinem o contrato dizendo que é somente para ele receber a gorjeta, nada mais. Se caracterizar todos os requisitos de um trabalhador, que isso aí são requisitos que o próprio advogado vai orientar, tá? Porque agora, para enumerar agora, vai ser um pouco até chato e um juridiquês desnecessário. Mas você pode sim, o garçom pode sim entrar com ação na justiça e adquirir os direitos dele sem problema nenhum. Tá certo? Mas vai dar, como eu falei, 10% vai de cada pessoa, querer dar ou não querer dar. Mas uma pessoa que está passando por isso, numa situação como essa, que você pode dizer, olha, eu falei com um advogado e ela me disse que você tem seus direitos. Entre em contato com um advogado, que ele vai lhe orientar, para ensinar ele o que fazer, na questão de processar essa empresa que está fazendo isso. Ótimo. Massa. Aí, aqui tem uma pergunta, Vanessa. E a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso?
Hoje em dia, quase toda empresa, inclusive sites, hoje, quando vocês entram, eles, não sei se vocês repararam, eles colocam lá, aceita cookies, estamos utilizando seus dados, mas a ideia geral é que eles vão proteger seus dados, não vão compartilhar suas informações com outras pessoas. A lei não é tão extensa, mas ela é mais minuciosa do que isso, e é bom explicar cada caso para cada pessoa, e é muito bom que as empresas incorporem essa LGPD. Eu já trabalhei para escritórios e no último escritório que eu entrei, eles simplesmente pediram para a gente assinar, informando que estavam concordando com a LGPD, ou seja, que nós não iríamos fornecer dados dos clientes, né? Porque em escritório a gente trabalha com clientes grandes, são clientes como Casas Bahia, Coca-Cola, enfim, que nós não vamos passar os dados desses clientes para nenhuma outra pessoa. Então, basicamente, resumindo, é mais proteção dos dados das pessoas que estão utilizando aquele serviço. Mas tem muitas outras minúcias que isso é bem interessante para você ler. Muito bom. Aqui tem uma pergunta de João. Ainda sobre o futuro. Muitas carreiras têm perdido espaço. Qual é o perfil do advogado do futuro? Quanto mais, eu acho que uma das principais características do advogado do futuro é um advogado versátil, é um advogado que lide bem com a tecnologia e não tem aversão. Eu vejo que muito, é porque também, queira quer não, o direito é uma profissão muito conservadora, né? Não é à toa que é muito comum os advogados conservadores, mais antigos, às vezes até terem uma clientela bem maior, por conta disso. Eu acho que uma das principais. Mas teve um retorno aqui para mim, perdão, pessoal. Mas o que eu acredito é que ser advogado, entrar nessa mídia social, entender a mídia social, as mídias sociais, eu acho que é muito importante. E eu não acho isso uma diminuição da profissão, como eu já vi muitos profissionais falando, né? Que é advogado TikTok. Eu não vejo isso como diminuir a profissão. Muito pelo contrário, é se reinventar. Todas as profissões hoje em dia se reinventam. Por que não o direito poderia se reinventar? Então, é assim que eu vejo. Eu acho que a virtualização, o marketing jurídico digital é essencial para um advogado atual. Inclusive, eu conheço muitos advogados que estão deixando a profissão para atuar somente no marketing digital e deixando de advogar. Para você ver como é importante. Acho que toda profissão é importante agora essa área. Muito bom. E aí, turma, as dúvidas estão sendo respondidas de vocês. Aproveitem agora e mandem essas perguntas aqui. Tem um ícone aqui para você clicar de perguntas, que a gente vai colocar aqui no rodapé para vocês perguntarem e aproveitar esse momento. Claro que quem precisar ir algo mais profundo, quem precisar ser realmente atendido por Vanessa, é o zap dela, sabe? Para vocês entrarem em contato e conseguirem algo mais profundo. Vanessa, conta aí para a gente. O que é que você tem a dizer sobre venda casada? Ah, ótima pergunta. Muito comum, inclusive. Eu tenho até um post que eu deixo para vocês futuramente olharem o meu perfil. Mas, pessoal, venda casada nada mais é do que a pessoa implicar a venda de um serviço ou de um produto se você comprar um outro, por exemplo. Isso é muito comum e preste atenção para depois não passarem por prejuízo. Às vezes vocês vão comprar um determinado celular, correto? Vocês querem comprar o celular. E quando chega na hora de pagar o bem, às vezes eles embutem em você alguns serviços, como, por exemplo, seguro de quebra, seguro de roubo, seguro de furto. Isso seria considerado a venda casada, porque você quer comprar um único bem e eles estão colocando para você comprar outros. Obviamente, você pode se negar, mas às vezes o cliente assina tanto documento que acaba assinando esse seguro sem ter contratado. E agora o que resta é entrar com ação na justiça para que aconteça, tá certo? Para que simplesmente eles desfaçam esses contratos que você fez a mais e seja ressarcido do valor que porventura pagou, além dos danos morais. Mas, em resumo, venda casada é exatamente isso. Essa é só uma situação, mas existem diversas outras situações que acontecem em relação à venda casada que você pode passar no dia a dia, né? Uma delas, eu acho que eu até compartilhei recente no meu perfil, é a questão do iPhone. As pessoas estão acostumadas a comprar iPhone e antes vinha carregador. Hoje em dia você compra o iPhone sem carregador. E muitas pessoas que estão processando, alegando venda casada, que ao meu entendimento no direito de consumo vejo da mesma forma, conseguem, na sede de justiça, conseguir o dinheiro do carregador ou até mesmo o carregador.
por ser considerado venda casada. Muitos tribunais estão decidindo nesse sentido. Massa. João colocou aqui, né? Assunto polêmico esse. Muito polêmico. O João está falando sobre a questão da virtualização, correto? E das profissões. E aí, João, é isso mesmo? Ou é sobre a venda casada? Não sei. Massa. Vamos prosseguir. Vanessa, antes de a gente continuar aqui com as perguntas, eu queria que tu contasse como foi a tua experiência na tua primeira audiência. Como é que foi tu começar, de fato, a exercer a tua profissão ali, frente a frente com o juiz? Como é que foi? Como é que é? Qual é a sensação? Foi uma história super engraçada? Como é que foi? A minha primeira audiência, eu acredito que foi virtual ou foi presencial, agora eu não me lembro. E eu achei muito tranquila, não vou mentir. O meu medo de audiência, na realidade, surgiu. O meu medo de audiência saiu enquanto eu trabalhava em escritório. Em escritório a gente trabalha com muito processo. E por diversas vezes pega todo o Brasil. Então eu via vários advogados que iam somente para audiência. A gente contratava, por exemplo, nosso escritório aqui em Pernambuco. A gente contratava um advogado da Bahia. E o advogado ia para audiência, assim, às vezes nem lia o processo, ou então lia só o básico. E não acontece tantas coisas na audiência como a gente acha que é, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Então eu fui com esse pensamento, que seria algo tranquilo. Eu li o processo do meu cliente, eu entendia do direito. Então o que eu poderia fazer? Me manter tranquila. Foi isso que aconteceu. Numa outra audiência que eu passei uma dificuldade, foi na audiência trabalhista, mas porque eu tive problemas com o computador. Que quando a gente chega na vara, são 2 computadores, né? Eu tive um problema com o computador, mas eu tinha informações do processo no meu celular e sabia o que falar e tinha, enfim, um outro suporte lá na frente, mas eu consegui desenrolar. Então, a princípio, eu não fiquei nervosa, não tive nenhum... Eu não considero, né, que eu fiquei nervosa e passei tranquila na audiência. Massa. Muito bom. Turma, para vocês que estão chegando agora, aqui já aconteceu várias perguntas que foram respondidas por Vanessa. Primeira pergunta, deixa eu ler aqui para vocês, sobre o futuro que você imagina do direito do consumidor. Teve perguntas sobre os nossos direitos, sobre como é o perfil do advogado do futuro e sobre a lei LGPD. Fique à vontade para fazer perguntas aí, que eu vou prosseguir aqui nas perguntas, vou perguntar algumas histórias para a Vanessa comentar. E quero saber de vocês também, porque essa live aqui não é só nossa, entre eu e Vanessa, e sim todos os nós. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu preparei aqui para você, Vanessa. Quais são os 3 livros que você recomendaria para a turma aqui, que eles deveriam ler, de fato, iam impactar a vida deles? Quais são os 3 livros que tu recomendaria para a turma? Livros voltados para a seara do direito ou livros de forma geral? Vida. Livros que eu li para a vida? Isso. Sinceramente, pessoal, vou ser bem sincera com vocês, eu gosto de livro de romance. Então, eu considero a minha vida um livro de romance. Então, livros que eu tenho para indicar, a coleção de Harry Potter, amei. A coleção de Crepúsculo, perfeita. E um livro, assim, eu não tenho nenhum livro de autoajuda para indicar para vocês. Eu acho que o que eu já li foi O Segredo das Vendas. E eu acho que O Milagre de Acordar Cedo, algo do tipo. Mas eu não O Milagre da Manhã. Pronto, eu não O Milagre de Acordar Cedo para ler livros de autoajuda. Não é eu não consigo, eu não tenho uma conexão com livro de autoajuda. Eu prefiro ler livro de direito, eu prefiro ler processos, mas livro de autoajuda eu tenho uma ligeira dificuldade por ser repetitivo, até porque a ideia é que entre na sua cabeça. Então a repetição, né, faz você ler e armazenar. Para mim não funciona muito bem. Desculpa para quem faz autoajuda. Mas eu gosto de livro de romance e um livro muito bom que eu li, que pra mim ficou pra minha vida, é A Cabana. Achei aquele livro perfeito. É isso, Harry Potter, Crepúsculo e A Cabana. 3 livros maravilhosos pra vocês. Massa. Comentaram aqui, ó. A vida já tá tão difícil, tem que ler algo pra desopilar. Imagine, tem processo que eu leio, minha gente, que tem 300 folhas, 200 folhas. Obviamente eu não leio todas as folhas, mas eu tenho que pelo menos folhear e ler. Aí eu vou parar, eu não consigo. Eu tenho que ler algo que me deixa animada. Massa. Turma, comenta aí qual é o livro de vocês. Manda aí, cada um livro, para eu saber quais são os livros que vocês estão lendo, para a gente se entrosar. Exatamente colocou aqui, A Cabana é perfeito. Muito bom. E o filme é perfeito. Minha jeito, eu assisti A Cabana com a minha grávida da minha pequena.
Eu chorei horrores. Leiam e assistam o filme, muito bom, perfeito demais. Sobre o quê? A Cabana, ela fala de um rapaz que perdeu Gente, é spoiler. Desculpa. Vou tentar não dar tanto spoiler. Mas é um rapaz, ele tem uma família, na família dele são 2 meninas e um filho. Então, uma das filhas dele é sequestrada e morta por um serial killer, salvo engano. Passaram-se anos, ele ficou uma pessoa um pouco depressiva, a família ficou basicamente destruída, né? Todo mundo se culpava porque aquilo aconteceu por conta deles. E até o momento que ele passa e imagina que está recebendo cartas de um estranho mandando ele para essa cabana, onde o corpo da filha dele foi localizado. Chegando lá, no meio do caminho, acontecem umas situações que eu não vou contar para vocês assistirem o filme. E em uma determinada situação, na realidade, o que está acontecendo é que ele está entrando em contato com Deus para tentar entender aquela situação e perdoar. E a parte que mais me chama a atenção nesse livro não, né? No livro também, mas no filme, é um determinado momento onde ele está sentindo toda aquela dor e entra em confronto com a sabedoria. E ele se questiona, né? Por qual motivo Deus não impediu? Por qual motivo ele não julgou, ele não culpou aquela pessoa, ele não fez nada com aquela pessoa que fez mal à filha dele, que era um ser tão, tão inocente. E no final das contas, a sabedoria, a quem ele estava confrontando, começou a botar os 2 filhos deles ainda vivos para ele julgar. E ele questionou: julgue seus filhos, qual dos seus filhos está errado? Aí começou a dizer alguns problemas das crianças. Nenhum dos meus filhos está errado. Julgue, eu quero que você escolha um deles, julgue um deles. E no final das contas ele fala: são meus filhos, eu não posso fazer isso. E aí fica para vocês ensinarem, né? Deus trata todos como Agora a gente vai ter que assistir, né? Agora a gente vai ter que assistir. Aí eu espero que assistam. É muito bom, muito bom. Vamos fazer assim, quem assistir esse filme, turma, A Cabana, vai marcar a Vanessa e vai me marcar também. E vai colocar, eu assisti. Aí a gente reposta só para gerar essa interação com vocês. Meu Deus, aí eu vou chorar a cada repost. Não, impossível. Vanessa, sobre os livros aqui, colocaram aqui, As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito bom. Recomendo para vocês. Eu só peguei resumo. Tem aqui também o Pai Rico e Pai Pobre. Deixa eu ver se tem mais algum. Colocou mais algum livro. Turma, eu fiz uma pergunta aqui para a Vanessa, para ela linkar livros para vocês. E eu queria saber quais os livros que vocês estão lendo no momento. A galera já colocou aqui. Eu tenho um para recomendar para vocês, que é A Bíblia das Vendas. E por que esse livro? Porque eu acredito que tudo é venda. Se você aprende de fato a entregar o seu produto ou serviço para a pessoa da melhor forma, você tem uma remuneração da melhor forma. Você consegue ganhar mais, você consegue faturar mais nos seus negócios, sendo serviço ou produto. Então, recomendo fortemente para vocês A Bíblia das Vendas. Não é um livro fininho, é grosso, mas é divertido. Quando você abre o livro, a primeira frase que tem no livro é: obrigado, você acabou de me ajudar a efetuar a minha primeira venda. Ele te vende o livro lá já do começo. Então, é venda do começo ao fim. Turma, vamos fazendo as perguntas para a Vanessa aí, que a gente vai dar continuidade a esse podcast. A Tamiris colocou: preciso ler a Bíblia das Vendas. Super recomendo. Super recomendo para todo mundo que vende produto e serviço. E prometo a vocês, vai mudar a chave do curso. Vocês vão ver a venda, o processo que vocês fazem de forma diferente. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando agora. Vanessa, outra pergunta que eu preparei para você foi: Vanessa, conta para aí, como foi a tua preparação entre tu finalizar a faculdade, fazer a tua prova da OAB? Como é que foi essa preparação? Como é que foi? Conta a história do começo, meio e fim. O que foi que aconteceu? Eu gosto de dizer que eu me preparei para a prova da OAB desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade. Eu sempre, como eu falei, sempre fui muito determinada e sempre amei e amo estudar. Então, todas as vezes que eu estava na faculdade, eu fazia questão de entender, absorver o assunto, não só copiar ou gravar para a prova, sabe? Então, desde o primeiro ano da faculdade que eu me preparei para a OAB. Eu tive um leve déficit quando nasceu a minha filha, e não a culpo. Foi em 2017. Eu terminei a faculdade em 2018. Então,
geralmente é muito comum as pessoas fazerem a prova da OAB durante a faculdade, porque o tema está fresquinho na cabeça, digamos assim. Mas eu optei para fazer após a faculdade, porque como eu tinha uma bebê recém-nascida, então eu tinha trabalho. Era trabalhar, largava do trabalho, pegava minha pequena e às vezes ia para a faculdade com ela e voltava para casa, né? Nessa época eu morava sozinha, somente com ela. Então imagine, você sozinha, cansada de trabalho, com a recém-nascida em casa, então foi muito complicado. Então nessa época eu optei só por estudar para a faculdade. Quando terminei a faculdade, eu não paguei cursinho, não tinha poder aquisitivo no momento para pagar cursinho, e estudei sozinha em casa. E essa parte, gente, é tão engraçada, tão legal na realidade. Eu me sinto tão vitoriosa por ter conquistado a minha aprovação, porque eu estudava nos intervalos do meu almoço. E estudava quando eu estava trabalhando. Eu trabalhava no computador, já em escritório da advocacia, né? Eu trabalho no escritório da advocacia, eu acho que desde 2015. Então, eu ficava digitando e, ao mesmo tempo, ouvindo videoaula. Isso de forma constante. Até que, nos meus intervalos, eu fazia questão. Nos intervalos da faculdade, fazia questão também. Da faculdade não, né? Do almoço e em casa também. Era amamentando minha filha e fazendo questão. E foi esse nível. Aí passei na primeira parte da prova. E na segunda parte, Noelle, acho que não tá na live, mas vai ficar salva, correto? Vai sim. Eu tenho muito a agradecer a Noelle e a minha amiga, a madrinha da minha filha, a Natália. Na minha segunda fase, que é a fase escrita, pessoal, Noelle, ela pagou um cursinho de rateio para mim, porque naquela época eu não tinha condições. E Natália, eu estudava de madrugada, então eu trabalhava o dia todo, ficava com a minha pequena, porque criança não quer saber que mãe tem prova. E à noite eu deixava ela, às vezes, com o pai dormindo, né? E a minha amiga ficava durante a madrugada toda fazendo café para mim. E se eu estudava, tipo, até umas 4 horas da manhã. E fazendo peça. Eu dormia na mesa, ela, bora, acorda, botava uma xícara de café. Até chegar à segunda fase, né? Que eu fiz, deu tudo certo. Fiz a minha mandinga, que antes de qualquer prova eu oro. Eu faço algumas inscrições na prova. Começo pela matéria que eu acho mais prática e deu tudo certo. Então, para a turma que tá estudando agora, a sua OAB, está tentando tirar a sua OAB, qual a recomendação que você dá para ela? Cara, primeiramente, foque na primeira prova. Tem um livro, que eu não sei te dizer agora o nome, mas quem tiver interesse pode falar contigo ou até comigo. Que ele tem várias questões da OAB de todos os anos. As atualizadas também, né? Porque o direito está sempre se atualizando. Então, as atualizadas. Então, faça questões. Porque a meta agora é fazer questões. Eu ficava ouvindo videoaula para absorver os assuntos e fazia muita questão. E na hora da prova, principalmente, comece pelas matérias que você tem afinidade. Não precisa começar da número 1 até a questão 80. Você pode muito bem começar das questões que você tem afinidade e tudo certo. E não troque questões. É muito comum em qualquer prova, não só na prova do OAB. As pessoas acharem que é uma questão e no final das contas troca e acaba errando por conta disso. Então é isso. O emocional tem que estar bastante controlado. E por isso que eu deixei para fazer a minha prova depois da faculdade. Porque eu estaria mais controlada emocionalmente, não com a pressão de passar na faculdade, criança, trabalho e ainda prova da OAB. Então eu deixei para fazer depois, bem tranquila. Como eu falei, né, eu sempre oro, peço a Deus para que caia tudo que eu estudei e o que eu estudei eu saiba responder. E mentalizei minha filha como a minha conquista, assim. Para ela seria um presente meu, sabe? Porque quando eu cresço na profissão, eu cresço profissionalmente, obviamente, o poder aquisitivo aumenta e eu posso dar o melhor para ela. Então, Massa. foi muito, muito bom isso. Massa. A turma colocou aqui, ó. Vanessa, como foi quando você se formou? Já tinha alguém da sua família no ramo? Ah, não, minha gente, não. Olha, minha família é uma história de guerreiros. Minha família é uma família de ambulantes. Inclusive, eu tenho várias histórias com venda e vários contatos com venda desde pequena, hein? Minha família toda, a minha irmã foi a primeira a se formar. Ela é formada em administração hospitalar. Ela é perfeita no que faz, muito maravilhosa. E depois dela, na família formada, sou somente eu, né? Todos terminaram o ensino médio, mas nunca tiveram essa oportunidade de fazer um curso de faculdade por questão de dinheiro, de criança, enfim.
em situações. Então, assim, em questão de nível universitário, só eu e minha irmã mesmo. Mas eu tenho uma mentora maravilhosa que até hoje, né, me preenche hoje em dia de clientes também e de conhecimento, que é a doutora Dulcinea, que inclusive é a genitora, a mãezinha do senhor Fernando, que está aqui nessa live. Então ela é perfeita, ela me ajuda bastante. A gente se ajuda na realidade. Mas assim, a única experiência é somente essa. A experiência que eu tive com escritórios, a experiência que eu estou criando agora, e os contatos, o único é com Dona Dulcinea, né, que eu considero mentora. Mas na família não tem esse pessoal. Massa. Muito bom. Também eles colocou aqui, nossa, eu tenho. Aí Isa colocou aqui, eu tenho muito orgulho de Vanessa, te amo muito. Também eles colocou aqui, que história de esforço. Vanessa, tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, eu visualizei, eu mentalizei a conquista, presente para minha filha, de conquista. Turma, pensando nisso, eu tenho uma recomendação para vocês. Agora, nas coisas que vocês vierem a fazer nessa semana, nesse mês, façam esse teste. Vocês vão me contar depois se funcionou ou não. Eu quero que vocês mentalizem, que seria visualizar, fechar os olhos, orar, do jeito que vocês quiserem. Só fechar os olhos e fixar naquilo que você quer, já visualizando aquilo sendo realizado. Não é pedindo para que aquilo aconteça. É visualizando você já tendo posse daquilo que você quer. Façam isso por 21 dias e depois me contem o que é que mudou. Só façam isso para vocês verem. Porque a Vanessa acabou de dar um exemplo, mas foi sutil, a fala dela foi bem rápida. Não sei se vocês pegaram. Mas quem não pegou, pode assistir novamente essa live, que vai ficar salva para vocês. E aproveitem também para comentar dentro do vídeo. Vocês podem ir lá nos comentários comentar e a gente vai lá responder vocês. Então, terminou a live, mas a gente vai continuar interagindo com vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vou prosseguir uma pergunta para você. Vanessa, deixa eu dar um como é que a turma faz? Aqui, rapidinho, oi. Fernando. Olha quem chegou. Só dá um oi, mãe. Oi. Luninha. Oi. Vai brincar, minha vida. Tá lindo. Minha mãe daqui a pouco briga com você. Olha aqui. Essa daqui ama livros, hein? Luna tem contato com os livros desde a minha gravidez. Um dos primeiros presentes que eu comprei para ela foram livros. Então eu lia e escutava música desde a barriga. E obrigada, Fernando, por essa pontuação aí no quesito mentalizar, né? Sempre foi uma pessoa determinada, pelo menos é o que dizem de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, na realidade. Quando eu quero, eu corro atrás, eu faço. Isso para mim é muito importante. Tá aí outra sacada, turma. Anotem aí. Se você quer, você faz o que nessa? Corre atrás, o que mais? Corro atrás, eu faço. Pode demorar, mas eu vou conseguir. Por quê? Para vocês terem uma noção. Por que tu acredita que tu vai conseguir, Vanessa? Qual a mentalidade que tu usa para isso? Conta pra gente. Pô, Fernando, eu sinceramente, eu miro na lua, eu miro no que eu quero. Se eu conquistar um pouco do que eu quero, eu já fico feliz. Como eu falei, né, desde pequena eu sempre pensei em ser advogada. Hoje o sonho evoluiu, né? Eu já penso em ser juíza. Não estou estudando porque o meu foco de agora é ser mãe. Às vezes a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem como. Então eu foco no que eu posso fazer, sabe? Então eu passei literalmente por muita coisa que não cabe falar aqui, porque é muita coisa. Quem sabe eu vou escrever um livro, comprem a minha biografia. Mas assim, foi muita coisa que eu passei. Então eu sempre soube aproveitar e separar os momentos e pensando, não vai ser agora, mas vai ser depois, sabe? Então eu queria terminar o curso da faculdade, eu entrei num estágio particular e eu queria entrar no estágio público. Mas surgiu a minha filha. Eu não poderia estar culpando a minha filha, estar me botando para baixo, dizendo, eu vou ser uma péssima profissional. Surgiu minha filha, vou ter que deixar para depois. Não fiz o estágio público como eu queria. Eu fiz contabilidade
terminar a faculdade, eu vou fazer minhas pós. Não fiz a minha pós como eu queria. Hoje, mais interessante para mim é pagar uma ótima escola para minha filha do que fazer um curso de pós-graduação agora. Então, obviamente, né, melhorando o poder aquisitivo para ter os dois no mesmo momento. Mas eu quero estar com ela, eu quero ser uma ótima mãe para ela. Eu sei que essa é uma fase importante. Então, eu só adiei. Mães, quando têm filhos, elas adiam sonhos, mas não acham que eles morrem. É só adiar. E foi isso que eu botei na cabeça. Eu vou adiar um pouco meu sonho para no futuro eu ter. Mas nunca desistir, nunca, não consigo. Eu não penso nessa possibilidade de desistir de uma coisa que eu quero. Segundo minha mãe, eu sou muito cabeça dura. Se Dona Conceição estiver na live, ela vai dizer que eu sou muito cabeça dura. Massa, muito bom, muito bom. Gente, eu não sei se vocês pegaram as sacadas que Vanessa acabou de soltar aí. É porque dentro da fala existem as entrelinhas. E eu quero que vocês fiquem atentos e anotem. Eu já vou recomendar para vocês, a cada live que vocês forem participar, estejam com papel e caneta para pegar essas sacadas, esses hacks que estão sendo falados nas entrelinhas das histórias. Porque nas histórias existem mecanismos, se vocês pegarem ali, uma sacada, um hack, uma dica, muda o seu jogo. Vanessa também colocou aqui. Pode demorar, mas vou conseguir. Isso é uma construção de crença. Se você acredita que é possível, é possível. Tamires é maravilhosa. Aqui, como é? Tamires é maravilhosa. Ela estava aqui, não foi no último podcast da doutora Tamires. Muito bom, foi muito bom o podcast com ela. E a gente vai repetir mais para frente. Vamos fazer a segundo episódio. Vamos lá. A Alexandre colocou aqui, mentalidade de vencedor. E ela fez uma pergunta. Você trabalha particular, Vanessa? Agora, gente, só para mim. Particular, realmente, trabalho. Só para mim agora. Hoje, desde o ano passado, eu saí dos ramos de escritório e trabalho só para mim, particular, autonomamente, né? Então, quem quiser falar comigo, Zap ou Direct. Massa. Então, aproveita aí, já faz o teu convite para a turma, conhecer teu trabalho, como é que faz para a galera se conectar com você. Aproveita aí que tem essas 14 pessoas. Olha, o contato comigo é super simples e prático. Eu sou a advogada que responde, não a advogada que enrola. Então, pode falar comigo no direct ou falar comigo no WhatsApp. Se falar comigo no direct, automaticamente eu vou te passar o meu zap. Então, é muito prático mesmo. Em questão de atender o cliente, eu atendo o cliente por videochamada, seja qualquer app de preferência dele, seja também por ligação, eu atendo por e-mail, eu atendo presencialmente, então eu tenho esse leque de variedades. E também em horários combinados, obviamente, até às vezes passando no meu horário de trabalho, porque hoje em dia as pessoas trabalham, né, às vezes larga de 8, de 9, então eu reservo sempre, às vezes, a minha agenda para atender um cliente que tem aquele horário um pouco mais enxuto, né? Então, falar comigo não é um problema, pode acreditar. Muito bom. Gente, eu queria que vocês agora fizessem uma série de perguntas aqui para a Vanessa, para a gente fazer um bate-bola aqui e que vocês consigam se aproximar mais da gente. Eu vou começar fazendo a minha pergunta e quero saber de você. Vanessa, eu vou dar um exemplo aqui de uma história e você traz uma solução para isso. Vanessa, trabalhei por muitos anos na empresa, saí da empresa, não sei quais são os meus direitos, o contratante, o empregador não sabe me explicar os meus direitos. Como é que eu procuro os meus direitos, Vanessa? Eu faço o quê? Qual o próximo fazer? Eu sou um leigo, zero leigo mesmo. O que é que eu faço? Olha, o que eu vou te dizer é o seguinte. Primeiramente, em toda e qualquer situação, não só nessa que você falou, guardem provas. Provas é e-mail, provas é WhatsApp, prova é um documento assinado, prova é um vídeo, prova é um áudio. Então, sempre, até mesmo sem saber se tem direito ou não, guardem provas. Provas vai dizer como é que vai ser o seu processo, a sua sentença, a decisão do juiz no final. Mas nesse caso específico que tu falou, o que essa pessoa que é totalmente leiga pode fazer é, obviamente, procurar um advogado, tá certo? E onde é que ele pode procurar um advogado? Pode ser um advogado conhecido, pode ser um advogado, ele pode ir na sede da OAB, da seccional da OAB, que fica perto da localidade onde ele mora. Seccionais é super simples de procurar, ele pode botar no Google, seccional da OAB, pronto. Então ele pode procurar um advogado por lá, ele pode, às vezes, até na defensoria, que tem alguém para orientar,
E, inclusive, se ele participar, por exemplo, se ele souber que participa de um sindicato ou de algo parecido, ele pode nesse sindicato, que geralmente tem advogados lá para orientar ou até mesmo defendê-lo no interesse dele. E sobre os direitos. O direito de cada pessoa depende de cada caso. Nenhum caso é igual. E quando se trata de trabalhista, não é igual mesmo. Cada situação é uma situação. E tudo também, muitas vezes, depende das provas que temos, da situação, da testemunha. Então é bom analisar cada caso para ver que direito ele vai ter. Foi demitido? Pediu demissão? Entendeu? Para a gente mais ou menos entender que direitos ele vai ter, quais verbas trabalhistas ele vai receber, para poder explicar melhor para essa pessoa. Certo. Então o segredo seria procurar o advogado. De imediato. E quando se trata de trabalhista, de imediato dobrado. Porque vocês têm somente 2 anos para propor a ação na justiça. Propor, entrar com a ação. Mas, depois que se entra com a ação, a gente consegue pegar verbas, cobrar verbas, voltando 5 anos atrás. Ou seja, se você entrou com a ação em 2020, você vai voltar e vai receber as verbas referente a 2015 para 2020. Então, se você foi demitido em 2020, digamos, e entrou com a ação em 2022, você não vai pegar mais as verbas, os dinheiros, o poder aquisitivo, enfim, os direitos que você teria de 2015 para cá. Diminui mais 2 anos. Então, seria 2017, não é isso? Então, o direito trabalhista é muito importante. Terminou, foi demitido. Às vezes não foi demitido. Será que tem algum erro nas minhas verbas recebidas? Leva para um advogado, leva para um contador. O contador também pode fazer suas contas lá. Tá certo? Que ele vai te orientar da melhor forma. E o quanto antes. Nossa, muito né? bom. Muito bom. E aí, turma, o que é que vocês acharam dessa resposta? Alguém está passando por uma situação próxima a isso? Se tiver, eu já recomendo para você procurar a Vanessa para poder te direcionar nessa parte. Como vocês viram aí, quem sabe faz ao vivo, né? Então, ela passou segurança aqui para vocês. Então, se vocês realmente estiverem precisando, procurem ela, contratem ela, porque para ajudar no caso de vocês. Coloca uma pergunta aqui. Por que você optou pela carreira de civil e de consumidor? Eu sou apaixonada nessas áreas. Sempre me identifiquei. Consumidor, na realidade, é uma área que eu não dava muito por ele, né? A área em específico, tá? O direito. Eu não tinha... Eu passei a ter contato mais com o direito do consumidor trabalhando em escritório. Foi quando eu realmente me apaixonei. Sabe quando você trabalha e você encontra um diamante? Para mim foi direito de consumo. E civil na realidade civil, enfim, a espinha dorsal de qualquer curso, trabalhista, penal, qualquer outro ramo do direito, vai beber um pouco da água chamada direito civil e processo civil. Então, eu sou apaixonada em direito civil, eu acho que é bem bacana, tem muitas coisas diferentes, sabe? Você pega uma situação no caso de consumo, de uma venda casada, direito civil, você pega uma situação de um uso capião, de um inventário, enfim, inventário já é família, né? Mas também pega um pouco do direito civil. Sou apaixonada nesses ramos por conta disso, por conta da matéria em si. Vanessa, já que tu citou essa fala aí, uso capião. O que é uso capião? O uso capião, pessoal, existe mais de uma modalidade. Nada mais é do que a gente ter a propriedade de um bem que antes não era nosso. Por exemplo, vocês devem conhecer, né? Muita gente que mora em um determinado imóvel durante muito tempo, ou invadiu, ou algo parecido, e só que ele não tem a escritura daquela casa. Então, o que ele tem que fazer para ter escritura é entrar com a ação de uso capião. Existe mais de uma modalidade, cada caso, mais uma vez lembrando, cada caso é um caso. As provas também, as testemunhas, tudo vai influenciar como esse processo vai andar. E o tempo, porque existe cada espaço territorial de um determinado terreno, existe um tempo, onde é que ele fica localizado, é urbano ou rural. Então tem várias minúciazinhas para serem observadas. Mas o capião é basicamente isso, a gente vai ter a propriedade. Posse todo mundo tem, mas nem sempre tem a propriedade, que é a escritura da casa no seu nome, digamos assim. E temos também o uso capião móvel, né, que nem todo mundo conhece, mas é muito comum. Imagina que tu comprou um carro, a pessoa que vendeu o carro para ti não te deu escritura, não trocou, não fez nada, ou até veio a falecer. Tu pode muito bem entrar com o uso capião móvel. E é super simples, mas quase ninguém conhece. Nossa, muito bom, muito bom. Turma, tem mais alguma pergunta? Que eu vou fazer as 2 perguntas finais para a gente finalizar esse podcast de hoje com Vanessa. Então aproveitem agora esse momento para vocês fazerem a pergunta de vocês, que a gente vai gerar essa interação e para a reta final
desse podcast de hoje, a Nova Era Cast. Que esse podcast é realizado toda quinta-feira, às 20 horas da noite, aqui no Instagram. Então você está convidado para os próximos podcasts. Para quem está chegando agora, quem está falando aqui abaixo é Vanessa Catalini, advogada. E vocês podem aproveitar esse momento para fazer as perguntas. E se precisar de serviço específico na área dela, vocês podem chamar no WhatsApp ou no próprio conteúdo. A Laide colocou aqui, tenho pena, aqui já é 00:25. Eu tenho que ir dormir. Foi um prazer escutar vocês. Beijo. Para quem não sabe, a Laide está em Portugal, então tem gente de todo lugar do mundo aqui assistindo. Gratidão. Dona minha tia. Oi, tia. Obrigado, e eu sou a advogada dela, pessoal. A ajudo de Portugal para cá. Que massa. Poucas pessoas sabem, né? Às vezes, para a gente resolver uma situação, você pode contratar um advogado. Por exemplo, tem gente que tá... Eu tenho a minha amiga, a madre da minha filha, ela está na Alemanha. E eu consigo resolver algumas situações dela aqui, do Brasil. Agora, obviamente, tem uma procuração, tem todo um preparo, né? Então, para você que quer viajar, quer morar fora, mas tem algumas pendências aqui no Brasil, seja um processo, seja um imóvel, enfim, deixa uma pessoa com procuração feita em cartório para que essa pessoa possa te representar nas situações que tu precisar resolver aqui. Isso facilita uma vida, porque imagina que tu tem que resolver uma coisa e tem que voltar para o Brasil, ou deixa de resolver porque está no exterior, né? Mas Massa. Boa noite, senhora Laide. Tenha um bom descanso. Massa, muito bom. Isa Mendes colocou aqui, amando tudo que vocês estão debatendo. E João colocou aqui, fala, Fernando. Seja bem-vindo, João. É um grande amigo meu. Turma, eu tenho uma pergunta para a Vanessa aqui, que é assim, Vanessa, qual é a pergunta que eu não fiz para você nessa live de hoje, mas você gostaria que fosse feita? Qual a pergunta que você gostaria que fosse feita a você hoje? Eu acho que tu me perguntou tudo. Deixa eu pensar em algum aqui. Ah, não sei. Acho que tu perguntou tudo que eu queria aqui responder aqui na live, né? Sobre minha filha, eu gosto de falar sobre ela em todos os momentos. Você escolhe. Pronto. A pergunta que você acha que me vem à mente, ninguém, só Tamires, que mandou um oi pra Luninha e deu espaço, eu gosto de falar da minha pequena. Mas assim, não, Fernanda, na verdade eu me senti muito confortável com as perguntas e não me vem à mente nenhuma que você fez. Sobre profissão, eu acho que você perguntou tudo, sobre... Deu até hipóteses, né, de um caso para eu resolver agora. Eu me senti na prova da OAB, né? Pega um caso agora, resolve, pronto. Acho que eu passei na prova 2 vezes agora, depois dessa resposta. Mas assim, não até então não me veio à cabeça nenhuma pergunta que você deixou de fazer. Certo. Vamos lá. Ó, Francisco coloca aqui. E eu? E agora? Ah, Francisco. Antes disso, temos aí que ver umas alianças. Mas conta aí que ninguém tá entendendo não, tá? Francisco apareceu aí. Explica aí que a galera não tá entendendo. Francisco, pessoal, é o pai da minha pequenininha. Quer se candidatar a um casamento com união parcial de bens. Vamos ver aí, hein? Olha, ele se casar com advogado, ter um relacionamento com a advogada, é mais 500, viu? Beleza. Vanessa, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a turma aqui agora. Pode ser uma mensagem motivadora, uma mensagem de esperança, ou uma mensagem direcionada. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas nessa live? O que eu posso dizer para as pessoas, vou dar uma mensagem de motivação. Determinação. Eu falei tanto de determinação que eu acho bem importante isso. E eu amo a minha trajetória em tudo que aconteceu, de todas as dificuldades, muitas dificuldades na realidade, mas eu sempre via uma luz no fim do túnel, eu sempre fui focada no que eu queria. E com o nascimento da minha filha, apesar de dificultar algumas coisas, ele me abriu portas inimagináveis, né, que eu achava que teria naquele momento. Então, seja uma pessoa determinada, né? Se você quer aquilo, corra atrás, não desista, não foque no terreno do vizinho, né? Às vezes eu já me coloquei um pouco para baixo porque eu pensei, poxa, eu queria isso para mim, eu fui tão focada para isso e eu vejo outra pessoa, um outro advogado, às vezes é colega meu, naquilo que eu queria estar. Aí eu paro um pouquinho e penso, não, mas eu estou fazendo algo que eu quero. Eu estou focando algo que eu quero e lá na frente eu vou ter aquilo que eu quero, que eu vou almejar. E não ficar invejando o que é do outro. Isso é bem... Esse pensamento te sabota muito.
E agora, trazendo a sardinha um pouco para mim e para conscientizar todos vocês, gente, camarão que dorme, a onda leva. Isso é uma frase que a gente repete muito quando a gente está na faculdade. E nada mais é do que você dormir no ponto e acabar perdendo o seu direito, tá? Então, não percam o seu direito por nada. Ah, doutora, mas eu não tenho dinheiro. Não se preocupe, vá na defensoria, só não perca os seus direitos. Ah, mas um processo demora 1 ano, 2 anos para resolver. Mas não é melhor você lutar por seus direitos e ser resolvido do que ficar aquela pendência? Aí cabe a você julgar. Verdade. Muito bom, muito bom. Turma, eu adorei essa live de hoje. Gratidão a todas as pessoas que participaram aqui. Mas essa fala final de Vanessa, sobre você persistir, você investir no que você quer, não desista, não perca tempo, fique atento. Sobre o camarão, que repete essa frase, o camarão que... Camarão que dorme, a onda leva. Camarão que dorme, a onda leva. Turma, peguem essa última frase aí, meditem ela hoje ainda para vocês. A semana ainda não acabou, ainda tem mais sexta-feira amanhã. Aproveitem para vocês acelerar. Se vocês não fizeram aquilo que vocês querem fazer esse ano, aproveitem, façam. Aproveitem essa semana, aproveitem esse ano, independente da situação que esteja no planeta, na cidade, no Brasil em si. Acelerem, façam o que está na mão de vocês. A galera colocou aqui, aproveita a live, Francisco, e pede a mulher. Vamos lá, vamos ver se sai hoje aqui alguma coisa aqui. Que mais? Gente, não força, não precisa. Tamires colocou aqui, verdade, nossos direitos é tudo. Show, muito bom. Turma, muito obrigado por tudo. Vanessa, obrigado pela participação, de ter topado participar desse podcast. Vai ficar salvo aqui agora, vocês podem assistir, comentar, compartilhar para todo mundo. E lembrando, toda quinta-feira aqui, a live do podcast, a Nova Era Cast, às 20 horas, a quinta-feira, toda quinta-feira, sem falta. Tamo junto, turma. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos pela participação de vocês. E nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, pessoal. Aproveitem a semana de vocês, aproveitem o final de semana, porque faça da sua vida uma vida memorável. Tamo junto, turma. Quer falar alguma coisa, Vanessa, pra gente finalizar? Não, pessoal. Ou melhor, vou dizer, amanhã vai sair post novo para quem quer ir para restaurante, tá? Tem várias diquinhas de pegadinhas de restaurantes e bares. Acompanha. Muito bom. Vamos fazer assim, já que tem 6 pessoas aqui, vamos tirar um print e vamos postar que a gente participou aqui da live de hoje. Vamos fazer a foto? Vamos lá. A qualidade do celular tá de iPhone, o meu tá Xiaomi, não vale. Mas vai. Vai dar certo no final. Vamos lá. 1, 2, 3, turma. Tirem um print e marquem a gente. 1, 2, 3 e... Aí vocês vão marcar lá a gente. Podem falar a frase que vocês aprenderam aqui, a sacada que vocês ouviram da gente. Marquem lá que a gente vai repostar vocês. Beleza? Então, tamo junto. Gratidão a todos. Assistam a live para quem não assistiu. Para quem está assistindo agora, já gravada, gratidão você que está assistindo. Comentem aí que a gente vai responder as dúvidas de vocês. E tamo junto. Nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu, turma. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigado, Nessa. Até a próxima. Até.